Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a nossa sexta classe sobre a membrana plasmática. Já vimos aí sobre a estrutura da membrana, algumas funções da membrana, especializações. Hicimos uma masterclass sobre o transporte através da membrana e depois disso resolvi fazer pequenas classes específicas sobre cada tipo de transporte. Então, já vimos transporte de difusão simples, transporte de difusão facilitada, transporte de água através da membrana. Hoje vamos falar sobre o transporte ativo, aquele transporte que onde há gasto de energia. Então, este é meu canal, Biológate, sou a prof. Ari ou Ariane de Acevedo, sou brasileira, estou aqui em Espanha há quase 10 anos e já tenho um canal para os alunos del grado, pero em língua portuguesa, e agora empiezo esse canal para aqueles alunos que vão a fazer os exames de la PAU, ¿vale? Entonces, te invito a ponerte cómodo. Esta clase é uma classe importante, é uma classe sobre transporte ativo através da membrana. Este tema é um tema que suele cair em los exames, então nada sem muito rollo. Empezamos depois da intro. Quédense aqui comigo depois da intro. O transporte ativo é aquele transporte onde há gasto de energia, onde a membrana plasmática necessita energia para fazer esse transporte. Vale? É um transporte, hasta agora, o que vimos? Hablamos sobre transporte passivo. E o transporte passivo, o transporte é a favor do gradiente eletroquímico. Ou seja, onde há maior concentração ou maior o gradiente eletroquímico, hacia o transporte é hacia onde há pouca concentração. Vale? Então, o transporte ativo é ao revés, então necessita energia para isso. Então se produz quando o transporte se realiza em contra o gradiente eletroquímico. Vale? Exemplos de transporte ativo é a que vamos estudar, a bomba de sódio e potássio. E a bomba de cálcio também é outro exemplo. Então vamos a ver passo a passo este mecanismo e em detalhe. Vale? Então, aqui, primeiro de todo, o transporte através da membrana, o transporte ativo, é um transporte que necessita proteínas transmembranosas que vão fazer esse transporte. Pero estas proteínas em el transporte ativo recebem o nome de bombas, vale? São bombas, por isso bomba de sódio e potássio. E como ocorre passo a passo? 3 íons A, coisas importantes, aqui fora, em el meio extracelular, há gran quantidade de sódio, vale? Gran quantidade de sódio em el meio exterior. E dentro da célula há gran quantidade de potássio. Vale? Gran quantidade de potássio. Então vamos a ver despacio. Se fuera há gran quantidade de sódio, então el gradiente seria de onde? De fora para dentro, pero o transporte ativo se realiza contra este gradiente. Então, como vai ocorrer isso? Primeiro de todo, 3 íons de sódio
três íons de sódio vão e acoplam aqui e se unem a esta bomba. Quando estes três íons de sódio se unem, vai uma outra molécula actuar aí, que é a molécula de ATP. A molécula de ATP é o quê? Quem é o ATP? O ATP é a monedita energética, é a monedita da célula. Então, o que vai passar? Este ATP é adenosina trifosfato. É adenosina trifosfato, ou seja, existe aqui três grupos fosfatos unidos a esta molécula. E que vai passar? Que um dos fosfatos vai ocorrer uma hidrólise em esta molécula. Este fosfato vai unir-se a esta bomba, fosforilando esta bomba. Ele fosforila esta bomba e este romper esta hidrólise del ATP genera uma energia. E esta energia vai ser utilizada para que esta bomba libere os íons de sódio para o meio extracelular, onde há maior concentração de íons sódio. Contra o gradiente eletroquímico, ¿vale? Então, o que diz aqui? Três íons de sódio del citoplasma se unem ao complexo proteico da membrana, né? Complexo proteico é esta bomba, né? Que já vimos. Se produz uma transferência de um fosfato energético ao complexo proteico. Fosforila. Há uma fosforilação da bomba. Quando há uma fosforilação, este fósforo se une aqui e genera um ADP. Antes era ATP, adenosina 1, 2, 3, trifosfato. Hidrolisou, generou um ADP e um fósforo separado. Esse fósforo energético, ele fosforila aqui a bomba. Vale? Então, e os íons de sódio se liberam ao meio extracelular. Quando esses íons se liberam, vêm os íons de potássio. Então, dois íons de potássio do meio extracelular se unem ao complexo proteico. Lá vem o potássio, se unem aqui, vale? 1, 2. E o que passa? Quando eles estão aqui, se unem à bomba, em la sequência, o fósforo que estava fosforilando é liberado. Quando o fósforo que estava fosforilando é liberado, também, em la sequência, são liberados os íons de potássio. Vale? Então, o fosfato, já sem energia, se libera do complexo proteico, e os íons de potássio se liberam ao citoplasma. Vale? Então, graças a esta atividade, o exterior da membrana, o exterior, é positivo respeito ao interior da membrana. A diferença de potencial obtenida é denominada potencial de membrana. Que é o potencial de membrana? É aquele potencial onde fora é mais positivo e dentro é de signo negativo, é mais negativo em comparação com o positivo. Vale? Isso se chama potencial de membrana, também potencial de repouso, ou a evidência de que a membrana plasmática está polarizada, ou seja, polos, arriba, meio externo positivo, meio interno negativo. Vale? Isso é extremamente necessário.
que isso é necessário, queridos? Vamos a recordar del potencial de acción, potencial de membrana, del repouso al potencial de acción. El potencial de membrana, potencial de repouso, permite la entrada de los iones positivos, vale? Positivos mediante el transporte pasivo. E, además, capacita a la célula para captar estímulos externos. Então, vamos a ver aqui. O potencial de repouso. A membrana está polarizada. Acabamos de ver. Potencial de repouso, potencial de membrana. A membrana está polarizada. Fora positivo, dentro negativo. E aí que ocorre? Em um determinado momento, quando viene estímulos externos, esta membrana sufre ou recebe voltaje. Este voltaje hace que canales de sódio se abram. Canais de sódio se abram. E o que vai passar com esses canais abertos? Sódio vai entrar, sem pena. Entra íon sódio, íon sódio, íon sódio. Isto é que, em este momento, este passagem de íon sódio entra como? Entra sem gasto de energia, porque está entrando por canales, vale? Canales. Então, entra por aqui. Este pasaje é um transporte passivo, permite, mirar, este potencial de membrana permite a entrada de íons positivos mediante transporte passivo. Ou seja, se aqui está positivo e aqui negativo, qual é o gradiente eletroquímico? É que, naturalmente, se houver um estímulo, aqueles íons sódios que estão arriba, que estão no meio externo, naturalmente se vão difundir através do canal sódio, vale? Isso sem gasto de energia. Então, e además, capacita a célula para captar estímulos externos. Então, esta característica, esta situação, faz com que a célula esteja capacitada para receber estímulos externos. E quando ela está essa polarização, quando a célula está capacitada para receber estímulos, ela está nesta situação. Recebeu um estímulo externo, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer o que nós chamamos de despolarização da membrana. E quando essa membrana se despolariza, ou seja, quando entra tantos íons sódios que já não tem mais polos. O que é despolarizar? É não ter mais polos. Antes aqui tinham polos. Polo positivo, polo negativo. E agora aqui entrou tantos sódios que não há mais um polo, não estão mais em polos. Por quê? Porque aqui é tudo positivo e aqui também está positivo. Vale? Então, entra espontaneamente íons sódios por transporte passivo a favor de seu gradiente. E despolariza. E quando isso ocorre, quando chega um momento em que está despolarizado, a membrana se despolariza e aí ocorre o que chamamos potencial de ação. Se quedam tantos íons sódios fora como dentro, e aí ocorre um potencial de ação. O que vai ocorrer? Outros canais de sódio vão começar a abrir-se e entrar sódio. E principalmente aqui em la neurona, o que vai passar? Aqui despolarizou e vai ocorrer isso. A despolarização e o passagem desta propagação, vai ocorrer uma propagação do impulso desta situação. Por exemplo, tentando explicar da melhor maneira possível, vai começar a ocorrer
lo mismo la propagación de esta situación en toda la membrana. Vale? E isto é chamado de a despolarização se propaga a lo largo de la membrana. Las zonas se conviertem em sumideros de sódio de zonas próximas e a despolarização se transmite por la superfície celular. Então, va se transmitir o que nós chamamos de impulso nervioso ou a propagação dessa despolarização. Despolariza, vai ocorrendo a despolarização e hasta propagar o impulso nervioso e a liberação de neurotransmissores aqui em los terminais axônicos. Vale, queridos? Então, esta situação é importante. E o que hace aqui a bomba de sódio e potássio é tentar manter aquele potencial de membrana, ou seja, aquela situação de polarização. Então, o transporte ativo trabalha para manter o potencial de membrana, os polos da membrana. A membrana para fora da membrana mais positivo e para dentro da membrana mais negativo. Por isso ocorre o transporte ativo. Ok, queridos? Bueno, por aqui nós nos quedamos. Queria falar solo de transporte ativo e pouquinho cada mecanismo desse. Para mim isso é importante que vosotros entendáis. Vale, por nada, aqui abaixo deixo o número do suporte para aqueles alunos que necessitam mentorias e classes particulares comigo e também meus contatos em las redes sociais, o link del material com as diapositivas e também e-book sobre essa aula que preparei justo sobre a membrana plasmática. Vale? Se te gostou esta classe, te invito a dar um like, a fazer um comentário carinhoso, a se inscrever em el canal e também ativar a campanita para que não perdáis nenhuma das classes que estou subindo aí em los próximos dias. Vale? Um abraço, tchau, hasta la próxima.